Olá, queridos alunos, estamos começando mais uma aula sobre esse curso que fala sobre os fundamentos básicos da fé cristã reformada. E hoje nós vamos estudar, vamos pensar, vamos falar sobre os estados de Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, o Cristo encarnado, quais foram os estados de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Jesus que esteve entre nós, o Jesus que se fez homem. Jesus é o representante do pacto da graça. Deus, o Pai, estabeleceu o pacto da graça com Jesus Cristo. Ele é o redentor, ele é o representante legal dos eleitos diante de Deus, o Pai. E para entendermos Jesus como redentor, como nosso representante diante de Deus, nós precisamos recorrer àquilo que nós chamamos de estados de Cristo. E basicamente nós vamos ver dois estados de Cristo: o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Jesus, enquanto Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele está num estado de glória com Deus, o Pai e o Espírito Santo. Mas o Cristo que se encarna, que se faz homem, ele passa por esses dois estados. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o estado de humilhação de Jesus. E alguns pontos são importantes a respeito do estado de humilhação de Jesus. Em primeiro lugar, o seu esvaziamento, o esvaziamento de Cristo. O esvaziamento diz respeito a Jesus renunciar à sua majestade divina, a majestade do supremo governo do universo e assumir a natureza humana na forma de servo. E aquilo que Paulo deixou bem claro na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 em diante, quando ele diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo." Esvaziamento. Ou seja, temporariamente Jesus Cristo abre mão de todos os privilégios da sua glória com o Pai, da sua divindade, ele se esvazia para estar entre nós. Então, esse esvaziamento de Cristo que Paulo descreve de forma muito clara ali no texto de Filipenses capítulo 2. Esse esvaziamento também, em segundo lugar, demonstra a humilhação de Cristo. Ou seja, quando Cristo se esvazia e vem estar entre nós, ele foi humilhado, porque ele teve que se sujeitar a todas as exigências da maldição e da lei em toda a sua vida. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, e ele teve que se sujeitar, obedientemente a todo este sofrimento até a sua morte sofrida e dolorosa na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi humilhado porque ele tornou-se legalmente responsável por todos os nossos pecados e por isso teve que se sujeitar à maldição da lei, ao castigo da lei que eu e você deveríamos receber. E quais são então os estágios desta humilhação de Cristo? Quais são os estágios deste esvaziamento e desta humilhação? Em primeiro lugar, a encarnação, o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, a gente comemora o Natal. E o Natal é um momento de festa, de celebração, de alegria, a chegada do Messias, as boas novas. O próprio anjo diz: "Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria." Ou seja, é um momento de alegria para mim, para você, para a humanidade, mas é um momento de humilhação para Jesus Cristo. O nascimento de Jesus
não somente por ele ter nascido de uma virgem mulher simples, pobre, uma plebeia, não somente por ele ter nascido numa manjedoura, ali no estábulo, ele poderia ter nascido da mulher mais rica, mais fantástica, mais intelectual, no palácio mais caro, né, colocado no berço mais nobre que existisse, ainda seria humilhação. Ou seja, o fato do pré-existente Filho de Deus, aquele que é eterno, aquele que não teve começos de dias, aquele que é eternamente gerado do Pai, ter que assumir a natureza humana, se revestir de carne e sangue humanos, é um milagre que ultrapassa o nosso entendimento, mas esse milagre que Deus fez por obra do Espírito Santo revela a humilhação de Jesus, revela o seu esvaziamento. O eterno teve que se tornar temporal, o infinito teve que se tornar finito, o santo veio e se colocou num corpo humano para assumir o nosso pecado. Aquele que é espírito teve que se fazer matéria, corpo. Tudo isso implica na humilhação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humilhação, então, tem a ver com a encarnação de Jesus, o Jesus encarnado, e ao se encarnar, ao se fazer homem, ao nascer, como uma criança no ventre de Maria, ser gerado e vir à luz, nós temos aí o primeiro estágio da sua humilhação, do seu esvaziamento. O segundo estágio são os sofrimentos do Salvador. Jesus sofreu durante toda a sua vida. Foi uma vida de servo, de investidas de Satanás com ódio e de incredulidade do povo e de perseguição de seus inimigos, tanto os inimigos espirituais, o diabo e seus demônios, como dos inimigos carnais, a igreja, o sistema, o judaísmo, a política e todos os incrédulos que se levantaram contra Jesus. Foram muitos os sofrimentos de Jesus Cristo, desde a sua encarnação, o seu nascimento no estábulo, numa manjedoura, desde o seu desenvolvimento enquanto criança, adolescente, jovem. Toda a vida de Jesus foi de constante sofrimento. Então, o segundo estágio da humilhação de Cristo são os sofrimentos do Salvador. Ele se fez pecado em nosso lugar, ele sofreu dores, fome, frio, ele foi humilhado, ele passou por todas a Bíblia diz que ele em tudo sofreu como nós, em tudo ele experimentou o sofrimento humano, exceto no pecado. Cristo só não foi pecador como eu e você, mas todos os sofrimentos pelos quais nós passamos, Jesus passou. Como homem, Jesus sofreu. Terceiro lugar, a morte do Salvador. Esse Cristo que se encarnou, que durante toda a sua vida foi uma vida de sofrimento, ele próprio diz: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Uma vida de completo sofrimento. O sofrimento maior de Jesus Cristo foi ter morrido. Teve que morrer por nós. Deus, naquele momento, impôs judicialmente a sentença de morte a Cristo, desde que se incumbiu voluntariamente de cumprir a pena do pecado da raça humana. Claro que a morte de Jesus não foi causada por causa da cruz, da crucificação. Jesus quis voluntariamente morrer por nós. A Bíblia diz que ele voluntariamente se entregou para morrer em nosso lugar, para nos resgatar do nosso estado de pecado e de miséria. Mas a Bíblia diz que a morte é inimiga, é o último inimigo a ser vencido. A morte é um castigo por conta do pecado. Deus disse: no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Jesus, o eterno Filho de Deus, enquanto homem, ele teve que morrer. Ele teve que se colocar debaixo desta punição, desta maldição, desse castigo, que era meu, que era seu.
Eu e você vamos morrer, mas nós merecemos a morte. Jesus Cristo não merecia a morte. Então, o terceiro estágio do sofrimento, da humilhação de Cristo é a sua morte. O quarto estágio é o sepultamento do Salvador. Ele foi sepultado. A palavra sepultar significa colocar para baixo, ir para baixo. Isso significa um estágio mais profundo de humilhação, de esvaziamento. E interessante que Jesus nem tinha um túmulo. Quando Sara morreu, Abraão comprou para ela um túmulo, um sepulcro. Quando os outros morreram, como Jacó, Lia, também eles tiveram um túmulo, um sepulcro. Jesus não tinha, ele teve que ir para um túmulo emprestado, que não era dele. Além de ser sepultado, ele ainda teve que ser sepultado no túmulo de alguém. Isso é humilhação. E em quinto lugar, o quinto estágio da humilhação de Jesus foi a sua descida ao Hades. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, Pedro se refere dizendo que ele foi até os espíritos em prisão, ou seja, refere-se aos desobedientes na época do dilúvio, aqueles que eram espíritos em prisão, estavam em prisão enquanto espiritualmente. Quando Pedro escreveu sua epístola, aqui vemos que Cristo adentrou na mais profunda humilhação do estado de sua morte, ou seja, espiritualmente, enquanto o corpo dele estava no sepulcro, ele desce até o Hades para dar testemunho ali da sua morte, depois da sua ressurreição. O estado de sofrimento, de esvaziamento, de humilhação. Então nós temos aí 5 estágios na humilhação de Cristo: sua encarnação, seu nascimento, os sofrimentos do Salvador durante toda a sua vida, sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimento intelectual, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual, a morte de Cristo, ter que morrer, assumir o meu e o seu lugar e ser castigado com a morte, o sepultamento de Jesus e a sua descida até o Hades, até as profundezas, os lugares mais profundos. Então nós temos aí o primeiro estado de Cristo, que é o seu estado de humilhação. Mas o Cristo que foi humilhado, ele tem um segundo estado, que é o estado de exaltação. E é claro que nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado. O Cristo que se fez homem. Cristo, enquanto Deus encarnado, ele tem 2 naturezas, uma natureza divina e uma humana. Nós estamos falando aqui da natureza humana de Jesus. E agora esse Cristo humilhado, depois de morto, sepultado e descer ao Hades, ele é exaltado. E quais são então os estágios da exaltação de Jesus? O primeiro estágio é a ressurreição. A natureza humana de Cristo foi restaurada à perfeição e elevada a um nível superior. É um corpo incorruptível que agora não mais envelhece, glorioso, cheio de esplendor, de fulgor celestial, poderoso, cheio de vida, espiritual. O Espírito domina a matéria. A ressurreição de Jesus, ela significa basicamente algumas coisas importantes para nós, para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. Em primeiro lugar, quando falamos que Cristo ressuscitou, significa uma declaração do Pai de que a morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Foi por isso que Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que o pecado foi destruído, vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É uma declaração do Pai, do Deus Pai, dizendo: a morte foi vencida. Jesus Cristo venceu a morte. Ele destruiu a morte. John Owen, um teólogo britânico, ele diz: a morte morreu com a morte de Cristo. Jesus Cristo matou a morte. Que coisa fantástica. Segunda coisa importante que a ressurreição nos ensina é uma amostra de como será o nosso corpo.
Paulo disse lá em Coríntios, capítulo 15, que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Assim como ele ressuscitou e agora ele tem um corpo que é incorruptível, que é glorioso, que é poderoso, que é espiritual, assim também um dia nós teremos um corpo incorruptível, um corpo que será glorificado, nós fisicamente vamos ressuscitar também, nós teremos um corpo que será espiritual, que será imortal, coisa fantástica. E a terceira lição que a ressurreição de Cristo nos ensina é que Cristo está nos céus intercedendo por nós. Ele foi até os céus e ele está nos céus intercedendo por nós. Então esse é o primeiro estado da exaltação de Cristo, a sua ressurreição. O segundo estado da exaltação de Jesus é a sua ascensão. Quando ele ressuscitou, ele ficou um tempo aqui na terra, ele apareceu aos discípulos, primeiro a Maria, depois aos discípulos no caminho de Emaús, depois a todos os discípulos reunidos ali no cenáculo, apareceu mais de uma vez para eles, apareceu um dia que Tomé não estava, depois apareceu no outro dia que Tomé estava e mostrou para Tomé as marcas nas mãos, a marca no lado, e disse: Tomé, seja crente, não incrédulo. Mas depois de um tempo, Jesus subiu aos céus. A ascensão foi o complemento e a consumação da ressurreição. A ressurreição ela foi aperfeiçoada na ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus ela também tem algumas lições, ela significa algumas coisas importantes para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. O que a ascensão, a subida de Cristo, ela nos ensina? O que ela assinala, significa para a minha vida? Em primeiro lugar, significa que o sacrifício de Cristo foi totalmente aceito por Deus Pai. Assim, Cristo pode ser nosso mediador. Quando Cristo ascendeu, quando Cristo subiu aos céus, é como Deus Pai dizendo: aquilo que você fez me satisfez. Por isso eu o ressuscito e eu o levanto, eu ascendo você até a minha presença, a minha direita. Cristo agora é o nosso mediador. Em segundo lugar, todos os crentes estão destinados a permanecer com Ele para sempre. Aquela promessa que ele disse lá em João capítulo 14, quando ele disse: não tenham medo, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Ele está preparando um lugar. Ou seja, a ascensão significa que todos os crentes estão destinados a permanecerem para Jesus para todo sempre, porque quando o lugar estiver preparado, Ele voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele, no lugar onde Ele está agora, juntamente com Deus Pai. Em terceiro lugar, a ascensão de Jesus, ela faz com que o Espírito Santo venha. Ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus subiu e logo depois o Espírito Santo desceu. O Espírito de Jesus, o Espírito do Deus Pai, o Espírito do Deus Filho desceu para ser o representante legal de Jesus aqui na terra. Ou seja, Jesus não nos deixou órfãos. Ele subiu, mas Ele não nos abandonou. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar sempre conosco. Então, a ascensão de Jesus significa que o sacrifício de Cristo foi aceito, significa que Jesus está nos preparando um lugar e significa que o Espírito Santo desceu para estar conosco durante a nossa vida terrena e nos dar dons, talentos, nos ensinar toda a verdade, ser o nosso mestre, ser o nosso selo, penhor da nossa herança. Terceiro aspecto da ascensão de Jesus é que Ele está sentado à destra de Deus. Ele não apenas ressuscitou, Ele não apenas subiu, mas Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado.
né? Como a gente viu lá na questão dos aspectos da ressurreição, ele é o nosso intercessor, o mediador entre Deus e os homens, ele é o nosso advogado, aquele que está diante do Pai. E todas as vezes que nós oramos a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, esta oração chega diante do Pai, porque o Espírito Santo aperfeiçoa a nossa oração e o Filho nos representa diante do Pai, fazendo com que, como nosso mediador, a nossa oração seja ouvida e respondida. Talvez não como a gente queira, mas como a gente precisa, porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Jesus está sentado à direita do Pai. A Bíblia nos diz que Deus lhe deu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Lá em Filipenses, quando Paulo fala do estado de humilhação de Jesus, ele conclui com o estado de exaltação de Jesus, dizendo que a esse que veio, que se humilhou, que se fez servo, que foi até a morte de cruz, Deus o levantou e o colocou à sua direita, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, assentado à direita de Deus Pai, como nosso mediador, como nosso advogado. E o quarto aspecto da ascensão o quarto aspecto da glorificação, da exaltação de Jesus é o seu regresso físico. Jesus vai voltar. Nós vamos ter uma segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio num estado de humilhação. Ele nasceu no ventre de uma virgem pobre, ele nasceu numa manjedoura, ele veio no silêncio, ele veio escondido, apenas alguns ficaram sabendo. Mas o regresso de Cristo será glorioso, será o seu ponto culminante de exaltação. Ele não chegou no estado final da sua exaltação. O estado final é quando ele voltar, precedido dos anjos, tocando trombetas, montado o seu cavalo branco e no seu manto escrito Rei dos Reis, em sua coxa Senhor dos Senhores. Ele voltará de forma gloriosa e a Bíblia diz que todo olho verá. Jesus Cristo voltará. O Cristo que veio, que se humilhou, que se encarnou, que sofreu, que se fez servo, que foi até a morte de cruz, que foi sepultado, que ressuscitou. O Cristo que ascendeu, que subiu à direita de Deus, que está sentado à direita de Deus Pai, que intercede por nós, um dia voltará de forma gloriosa, majestosa, visível, poderosa. E a Bíblia diz que neste dia todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Seus corpos serão ressuscitados, transformados, glorificados e subirão para estar com Cristo. E aqueles que estiverem vivos e são crentes serão transladados, imediatamente transformados, para estarem para sempre com o Senhor. Então, queridos, nós temos aqui nesta aula os estados do nosso Salvador, os estados do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Tudo isso Jesus fez por amor, para demonstrar a sua graça, a sua misericórdia, o amor do Pai, o amor do Filho e depois o amor do Espírito que veio como representante de Cristo habitar em mim e em você. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. A palavra dar ali significa entregar para ser sacrificado. É o estado de humilhação de Jesus, para que aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Jesus deu a sua própria vida em meu favor, em seu favor, em nosso favor. Mas este que morreu em nosso lugar, que voluntariamente se entregou, Deus o exaltou. Primeiro ressuscitou, depois o ascendeu, depois o colocou à sua direita e lhe deu toda a autoridade, lhe deu o poder, lhe deu o nome que está acima de todo nome. E esse Cristo um dia voltará para resgatar completamente a sua igreja, a sua noiva, a escrava que foi resgatada pelo sacrifício de Cristo. Um dia estaremos para sempre diante do trono de glória de Deus, cantando, louvando e adorando ao nosso Supremo Salvador. Que esta aula, que fala sobre os estados de Cristo, abençoe a sua vida, que o estado de humilhação de Cristo
nos ajude a termos uma vida simples, humilde, sem soberba e sem vanglória, e que o estado de exaltação de Cristo enche o nosso coração de fé, de esperança, de que um dia todo sofrimento, toda dor, toda limitação, toda angústia, tudo que não presta neste mundo ficará para trás. E ainda que não tenhamos nenhum mérito, pelos méritos de Cristo, também salvos, transformados, ressuscitados, glorificados, viveremos para sempre na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra, esse ensino, esta aula, esta mensagem no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Amém.